Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma vez mais. Todos sabemos que, ao contrário do que os partidos de esquerda juraram durante 4 anos, efetivamente o financiamento do SNS não sofreu grande reforço, como era anunciado à entrada em funções do Partido Socialista. Pelo contrário, depois do Orçamento de Estado ter terminado um corte de financiamento de cerca de 90 milhões nos hospitais, veio agora a nova Presidente da ACSS dizer que a contratualização hospitalar vai avançar com um aumento de 30 milhões de euros, o que corresponderá a cerca de 0,7 relativamente ao ano anterior. Contudo, esse montante será absorvido com a contratação de novos recursos humanos necessários para fazer face à reposição do horário das 35 horas e para 2017, não chegaria certamente a metade. Gostaríamos, aliás, de saber se o Sr. Ministro se revê nas declarações da doutora Marta Temido, já referida Presidente da ACSS, ao semanário Sol, no passado dia 21 de maio, em que, à pergunta sobre se a saúde vai precisar de um orçamento retificativo, respondeu sintomaticamente que ninguém gosta de retificativos, mas temos noção de que, quando o orçamento foi feito, não calculou a reposição de salários ou o aumento do salário mínimo. O Sr. Ministro já nos falou hoje aqui em tempos normais para um orçamento e, portanto, certamente será essa a resposta que me vai dar, mas gostava de o ouvir sobre a posição da Sra. Presidente da ACSS. E também gostava de lhe perguntar se, quando o Governo apresentou o Orçamento de Estado para este ano, se não calculou efetivamente esta reposição de salários como esta responsável escolhida pelo Sr. Ministro refere nesta notícia. Na primeira ronda, Sr. Ministro, referi-lhe também uma resolução aprovada nesta Assembleia por proposta do PSD, na qual se efetuaram importantes propostas para a reforma do SNS. Algumas dessas propostas respeitam à gestão hospitalar. Assim, numa propunha-se ao Governo que aumente gradualmente o financiamento dos hospitais do SNS em linha com o crescimento do PIB. Esta proposta foi rejeitada pela maioria de esquerda e a minha pergunta é se o Governo discorda que o financiamento dos hospitais aumente todos os anos em linha com o crescimento do PIB, porque o Sr. Ministro afirmou aqui, numa das últimas audições, que um dos seus maiores desejos, aliás, para que pudesse correr tudo bem na área da saúde, era que aumentasse o PIB. Noutra proposta, o PSD preconizava que o Governo garanta a sustentabilidade financeira dos hospitais e restantes instituições do SNS. Esta proposta foi aprovada, pelo que lhe pergunto como tenciona o Governo dar cumprimento a estas medidas que têm em vista assegurar a sustentabilidade financeira do SNS. Ainda no que respeita à contratualização hospitalar, aproveitávamos o ensejo para solicitar ao Governo o envio à Assembleia da República todos os contratos-programa já celebrados no SNS, a fim do Parlamento os poder comparar com a informação financeira disponibilizada a quando da apresentação do Orçamento de Estado para este ano. E que o Sr. Ministro referiu não ser definitiva precisamente porque se lhe seguiria a contratualização agora em fase de conclusão. E gostávamos, só mesmo para terminar, gostávamos mesmo de saber se o Governo tenciona ou não cumprir esta recomendação que os partidos que o apoiam fizeram recentemente aprovar no Parlamento. E essa resolução diz respeito à Resolução 85, que tem a ver com a recomendação da revogação da Portaria 82, cujo ponto 9, e cito, diz que se proceda à integração dos hospitais do SNS no setor público administrativo, a qual deve estar concluída no prazo de 2 anos. Muito obrigado. Sr. Presidente, só mesmo para concluir a pergunta. E a questão, Sr. Ministro, é saber se o Sr. Ministro defende ou não a integração dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde do setor empresarial do Estado no setor público administrativo. Muito obrigada. Muito obrigado.